tarde, meus irmãos. Vocês acham que eu não percebi, mas eu percebi que do primeiro hino vocês estavam querendo bater palma, né? Começando por mim, né? Meus irmãos, algo que possivelmente iremos passar é por conflitos. Não existe nada que nos faça ficar isentos dos problemas relacionais. Eles podem acontecer dentro do trabalho, entre colegas de trabalho, entre colegas de trabalho e com o patrão. Eles podem acontecer dentro do lar, com os cônjuges, com os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, e também os agregados. Eles podem acontecer com o nosso amigo de longos anos. Acontecem até com desconhecidos. Os conflitos são tão reais e recorrentes que são até retratados em romances, em livros de romance, como por exemplo, Romeu e Julieta. Quem não conhece a história de dois jovens apaixonados, que não podem ficar juntos por conta de conflitos entre as duas famílias? E esse tema é tão recorrente que nesse livro, por exemplo, Shakespeare, eu vou contar um spoiler para vocês, mas tem uma tragédia no final. Mas como nós podemos lidar com os conflitos? Como a Bíblia nos ensina a resolvê-los para que haja restauração e para que haja reconciliação entre as partes? Eu gostaria e convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, e eu quero ler os 11 primeiros versículos. Filipenses 2, capítulo 1, vai dizer o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus, a sua palavra foi lida. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor prepare os nossos corações, para que em nossos corações a sua palavra faça morada. Que possamos, meu Deus, não apenas aprender da tua palavra, mas que possamos vivê-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, e que em tudo o seu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a carta de Filipenses, o primeiro capítulo, ele ressalta aqui, Paulo ressalta a saudade que ele tinha daqueles irmãos, e também relata a situação pela qual ele estava passando.
ele estava preso, mas antes de estar triste por causa da sua prisão, ele conta como o evangelho tem crescido e se desenvolvido por causa das suas algemas, das suas cadeias. E ele fica feliz com isso, porque ele fala que alguns estão pregando porque ele está preso, e porque ele está preso, eles estão tendo coragem para evangelizar, para falar da palavra do Senhor. Mas outros estão, talvez, pregando para que as dores de Paulo aumentassem, mas ele fala: o que importa? E parafraseando ele, o importante é que o evangelho está sendo anunciado. Então naquele coração não há remorso e angústia, mas há amor. Ao final do capítulo 1, nós vamos ler que Paulo agora trabalha no coração daquela igreja, porque estavam tendo pressões externas que estavam desestruturando aquela igreja, e Paulo cobra aqueles irmãos que eles vivam de modo digno do evangelho. Ele chama aqueles irmãos à realidade, ele fala: olha, se a graça em ter sido alcançado por Jesus Cristo, graça também há por sofrer por Ele. Então não se espantem, não se assustem pelas perseguições que estão vindo, mas antes, estejam unidos, trabalhando no mesmo propósito, vivendo de forma uníssona o Evangelho de Cristo. Já nesse capítulo 2, o que nós lemos agora, Paulo agora vai traçar e vai trabalhar de forma interna nessa igreja. Se nós formos para o capítulo 4, nós vamos perceber que existia um conflito ali entre duas irmãs importantes na igreja. Duas irmãs que ajudaram na plantação daquela igreja com Paulo, mas agora elas estavam brigando, em conflito. E Paulo aqui agora vai traçar para nós os caminhos e as lições e os ensinamentos e os instrumentos para que possamos lidar com os conflitos. Mas quais lições esse texto nos ensina para que possamos lidar com os nossos conflitos? Primeira lição que esse texto nos ensina é que a resolução de conflitos está alicerçada no Evangelho. Versículo 1, Paulo vai começar a falar assim: se há, pois, alguma exortação ou conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito. Meus irmãos, em outras palavras, Paulo estava dizendo aqui: olha, eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês estão baseados no Evangelho. A gente até pode se espantar aqui com o "se", né? Eu não sou especialista em português, mas na língua portuguesa, o "se" não apenas significa dúvida. Lembremos, por exemplo, em Mateus capítulo 4. Ali, o diabo, Satanás, não está querendo colocar dúvida no coração de Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se você for olhar no capítulo anterior, vai ter o batismo dele. Mas ali o texto significa que, já que você é o Filho de Deus, eu sei que você é, e já que é, transforma essas pedras em pães. A ideia do texto no Mateus capítulo 4 é uma afirmação que Satanás faz com relação a Jesus. Aqui nesse texto é a mesma coisa. Significa dizer que Paulo estava dizendo mais ou menos isso: se há, portanto, algum conforto em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, como de fato há, Paulo está afirmando para aqueles irmãos que eles são crentes, que eles são salvos, que eles estão alicerçados no Evangelho. Essa semana, em uma das conversas com o pastor Arival, a gente estava falando, não apenas com o pastor Arival, mas alguns irmãos, não vou lembrar agora, todos, e a gente estava falando sobre aconselhamento de forma geral, e também aconselhamento para casais, e ele falou uma frase mais ou menos assim, e eu concordo com ele 100%. Ele falou o seguinte:
Quando falamos em aconselhamento de casais cristãos, devemos levar em conta que eles já são crentes. E isso por si só é a base, é o alicerce para toda resolução de conflitos. Eles sabem o que as Escrituras ensinam sobre a postura de cada um como cristão. E devem refletir esses princípios no trato um com o outro. A base para que haja resolução de conflitos é o Evangelho. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce, meus irmãos. E é sobre isso que Paulo fala aqui. Meus amados irmãos de Filipe, vocês já têm o alicerce para que haja resolução dos seus conflitos. Meus irmãos, aqueles que são realmente salvos em Cristo Jesus, têm a sua vida transformada, têm o seu coração mudado, as suas convicções sobre o mundo mudam, porque as suas convicções agora são as de Deus, são as da palavra de Deus. O Evangelho não é apenas a base para a resolução de conflitos, o Evangelho é a base para a nossa existência. E eu acho fantástico isso, porque Paulo vai trazer exatamente isso. Olha, meus irmãos, vocês estão brigando aí, mas vocês são crentes, e porque vocês são crentes, se resolvam, vivam em unidade, vivam em comunhão uns com os outros, reconciliem-se uns com os outros. Eu acho interessante, meus irmãos, porque o que a Bíblia fala, Paulo, quando escreve a sua primeira carta ali, para os irmãos em Corinto, ele vai dizer que Deus não é de confusão, e sim de paz. E aqueles que estão alicerçados no Evangelho também são pacificadores, como Jesus disse no Sermão do Monte. Então, se eu entendo que eu sou um cristão, se eu entendo que o Evangelho é o alicerce da minha vida e das resoluções de conflito, eu tenho que agir com perdão, eu tenho que agir com misericórdia. O mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que nos sustenta na caminhada. É baseado nele que nós vivemos, é por ele que existimos. Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: uma vez que os cristãos de Filipos estão em Cristo, ou em outras palavras, alicerçadas no Evangelho, isso deve lhes servir de estímulo, a fim de se esforçarem para ter unidade e amor, não divisão e rivalidade. Meus irmãos, enquanto o Evangelho não for o alicerce em nossas vidas, andaremos de maneira perigosa e conflituosa, pois perderemos a nossa referência espiritual sobre como viver em um mundo caído e manchado pelo pecado. Enquanto os nossos corações não estiverem submissos ao senhorio de Cristo, viveremos de forma desonrosa, individualista e idólatra. Será sempre, meus irmãos, a minha vontade, os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas realizações, o meu sucesso, a minha ascensão profissional e pessoal. Contudo, o Evangelho ensina o contrário. O Evangelho nos alinha. O Evangelho arranca de nós o nosso egoísmo. O Evangelho nos dá uma nova perspectiva de vida. Pare um pouco para pensar como o Evangelho tem transformado a sua vida dia a dia. Pare um pouco para pensar como o Evangelho mudou a vida de Pedro, por exemplo. Um homem impulsivo, mas depois um homem que estava feliz, porque estava apanhando por causa de Cristo.
Um homem como Paulo, assassino, mas um homem que foi quase morto em uma das cidades em que viajava, mas simplesmente não fez nada. Ele continuou o Evangelho, a proclamar o Evangelho de Cristo. O que o Evangelho tem feito em nossas vidas? Qual é a transformação que ele tem feito nas nossas concepções, no nosso caráter, na nossa forma de ver o mundo? Meus irmãos, é pelo Evangelho, e alicerçados nesse Evangelho, que nós temos uma vida transformada, uma vida moldada pelo poder do Espírito, e os nossos relacionamentos são mais santos, são mais amáveis, porque estamos dando para o outro o que recebemos de Deus. Mas não apenas isso. O texto vai nos ensinar que, além da resolução de conflitos, está alicerçada no Evangelho. A resolução de conflitos está baseada em virtudes espirituais. Talvez você tenha dúvida no que seja a virtude espiritual, mas a virtude espiritual são qualidades que expressam a vida que agrada a Deus. A partir dessa nova perspectiva de vida, surge agora qualidades saudáveis na vida do cristão. Lembremos, por exemplo, de Paulo falando: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que tem um coração egoísta, agora não é mais. E aqui no final do versículo 1 e até o versículo 4, Paulo vai nos apontar aqui e nos mostrar algumas virtudes espirituais, para que devamos aplicar na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Ele fala no versículo 1: se há entranhados afetos e misericórdia. Essas virtudes, meus irmãos, acentuam o verdadeiro cuidado mútuo que eles deveriam ter entre eles. Em outras palavras, Paulo estava falando o seguinte: olha, a sua mente deve ser sensível para a necessidade do outro, e vocês devem ter uma preocupação sincera em aliviar a dor do outro. É isso que Paulo queria dizer quando disse: se há entranhados afetos e misericórdia. Paulo também vai falar no versículo 2, algumas expressões como: de modo que penseis a mesma coisa, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tudo isso ensina uma virtude espiritual que devemos ter: o senso de companheirismo e unidade que temos que ter uns com os outros, tanto na igreja como dentro de casa. É fácil ser cristão na igreja: veste uma roupa bonita, sorri para todo mundo e vai para casa. Mas cristão no dia a dia, esse é o nosso desafio, ter essa sensibilidade em buscar a comunhão com o meu irmão. Eu fico impressionado aqui com os grupos de pastoreio e o que ele tem proporcionado na vida dos irmãos que participam, né? São vários desafios, mas os testemunhos que são dados por cada irmão que participa é uma coisa sensacional. O Alfredo está aqui, um dos líderes, e ele pode comprovar para vocês como o pequeno grupo, o grupo de pastoreio, tem trazido essa perspectiva de unidade, de senso de unidade que temos que ter uns com os outros. Nós não apenas estamos orando de forma genérica pelo outro, mas a gente sabe a luta e a dor do outro. A gente sabe as necessidades do outro e estamos juntos, orando juntos pela essa necessidade. Quantas orações foram respondidas? Quantas vidas foram trabalhadas e transformadas, porque juntos estavam orando e buscando a Deus o auxílio, a resposta e o consolo. Mas também Paulo vai lembrar aqui que não apenas ter afetos e misericórdia, não apenas ter o senso de companheirismo e unidade, mas também
Versículo 2: ser unidos, tenhais o mesmo amor. Aos irmãos de Colossos, Paulo vai falar: o amor é o vínculo da perfeição. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que eles estavam ligados a partir do mesmo amor que Deus tinha em suas vidas, e por esse amor eles estavam unidos. Por esse amor eles foram alcançados, por esse amor eles foram resgatados, por esse amor eles foram inseridos na família de Deus. Por esse amor eles continuam firmes no Evangelho de Cristo. Mas também ele vai dizer, a partir do verso 3, uma outra virtude espiritual. O apóstolo aqui, ele vai destacar 2 sintomas que estavam acontecendo naquela igreja. O primeiro sintoma era o partidarismo. O partidarismo é o resultado do egoísmo. São aquelas pessoas que acham que são melhores que as outras. Elas só visam o seu próprio interesse, ou o interesse do grupo que ela faz parte. Ela não pensa no todo. Esse é o partidarista. Se o meu grupo não for contemplado, a gente vai ter um problema. Se nesse novo prédio o meu ministério não tiver uma sala especial, já gerar polêmica. E estava acontecendo isso lá naquela igreja. Mas um segundo sintoma que Paulo vai apontar aí, além do partidarismo, a vanglória. E o que é a vanglória? Partidarismo parte do resultado do egoísmo. Somente eu. Vanglória, em outras palavras, significa orgulho, ostentação, vaidade. Mesmo crentes, nós podemos estar cheios de si, ensoberbecidos pelo nosso orgulho, vivendo como arautos de uma verdade que nós não vivemos, achando que somos o detentor do dedo acusador de Deus. Algumas pessoas falam, né? Não, mas eu fui chamado por Deus para acusar o pecado do outro. Ainda justifica o pecado, né? Colocando a culpa em Deus. Mas Paulo, ao identificar esses 2 sintomas, ele dá o remédio divino. Ele vai dizer no versículo 3: nada façais por partidarismo e vanglória, mas por humildade. Uma virtude espiritual. Uma virtude que vem de Deus. Porque por si só nós não somos humildes. Aquele que fala que é humilde, o humilde não fala que é humilde. Mas é uma virtude espiritual. São para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, porque eles entenderam o que é humildade. Quando eles entendem o Evangelho, eles entendem que levaram e receberam um carimbo na testa de incompetente, porque nós não temos competência para nos salvarmos. Nós não temos competência. Perguntaram uma vez para Paul Washer no avião como uma pessoa poderia ser salva, e ele falou: você pode ser salvo se você não tiver nenhum tipo de pecado em toda a sua vida. Você ser perfeito. E esse camarada que não é cristão, que não era cristão, ele falou assim: isso é impossível. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. E a partir dali ele falou do Evangelho. João Calvino vai escrever o seguinte: a humildade é a mãe da moderação, cujo efeito é a renúncia de nosso próprio direito,
quando damos preferência às outras pessoas e não nos deixamos facilmente alimentar a agitação. Will Smith, em seu livro Como Amar Pessoas Difíceis, diz o seguinte: se no fundo você sabe que não é amável e que a aceitação de Deus é completamente imerecida, então você terá uma atitude acolhedora em relação às outras pessoas que também não são amáveis. Virtudes espirituais. Meus irmãos, esses são os instrumentos que Deus nos dá para agirmos com o outro, para lidarmos com o outro. É amor, é humildade, é unidade, é afeto, é misericórdia. E essa lista aqui não termina aqui. Tem outras virtudes espirituais que Deus nos dá para nos relacionarmos, para vivermos em unidade. Mas não apenas isso, meus irmãos. Por último, além da resolução de conflitos, está alicerçado no Evangelho. A resolução de conflitos está baseada nas virtudes espirituais. A resolução de conflitos está exemplificado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai falar a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção de vocês para pensarmos no motivo pelo qual Cristo veio nessa terra. E a resposta é: para resolver o conflito entre os homens e Deus. Um conflito que foi causado pelo próprio homem no Éden. E eu não estou falando do grande conflito aqui de Ellen White, tá bom? Isso é outra coisa. O que eu estou dizendo aqui é que depois do Éden, Paulo vai dizer que agora nós éramos, né, lembrando os irmãos de Romanos, lá de Roma, que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, existia uma inimizade entre Deus e o homem, porque Deus não se relaciona com o pecado. E mais do que isso, Paulo disse em Efésios que além de nós sermos inimigos, nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos segundo a vontade da nossa carne e de Satanás. E nós éramos como filhos da desobediência, inimigos de Deus, filhos da desobediência. O próprio Cristo, em João 6,36, ele vai falar que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus está sobre sua cabeça. O que significa dizer que Deus está irado com os pecadores. Mas aprove o Senhor, com seu amor incondicional, resolver esse conflito. E como é que ele resolveu esse conflito? Enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo derramou até a última gota do seu sangue. E aí ele fala: tende em vós o mesmo sentimento. Eu quero ressaltar essa palavra sentimento, porque essa palavra no grego não existe tradução para ela no português. Se você for olhar a NVI, você vai olhar atitude. A Ara vai dizer sentimento. E essa palavra é um pouco das duas coisas. É uma atitude, agir como Cristo agiu, mas tendo esse mesmo sentimento que Cristo teve. E aí eu pergunto para vocês, qual é o sentimento que Cristo teve quando se entregou na cruz por nós? De amor pelos pecadores, de amor pelos perdidos.
Foi esse sentimento que ele teve. E por esse sentimento, a sua atitude foi de entregar a sua própria vida. Entregar a sua própria vida. E pensando nesse texto, nós podemos destacar pelo menos 3 exemplos de Jesus Cristo. Primeiro exemplo de serviço. Jesus Cristo, segundo Paulo aqui, ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. E o que ele fez? Ele se humilhou. E o que ele fez? Assumiu a forma de servo. Ele mesmo disse para os seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segundo exemplo que Cristo dá aqui é o seu sacrifício. Sua atitude foi de ser pendurado no madeiro para pagar o preço do nosso pecado. E por último aqui, a abnegação. Conta-se uma história. Senta que lá vem história. Conta-se uma história de um discípulo que foi visitar o seu mestre, e lá ele começou a demonstrar o quanto já sabia de tudo, exibindo seus altos conhecimentos na intenção de mostrar que tinha aprendido bastante. Enquanto aquela cena acontecia, o sábio enchia sua xícara de chá sem parar, e foi enchendo, até que o estudante, incomodado com a situação, interrompe o seu discurso e pergunta ao sábio o motivo daquela atitude estranha, pois o chá já estava derramado por toda a mesa. O mestre, respondendo o seu questionamento, ele lhe dá uma sábia lição. Assim está a sua mente, filho. Ela transborda conhecimentos, e desse modo nada mais lhe será possível aprender. É preciso esvaziá-la urgentemente. O que eu quero falar com isso, meus irmãos? Que Cristo, ele abnegou por outros. E assim também nós devemos, talvez achemos, pode ser também conosco isso, achar que sabemos de tudo, que somos os mais espertos, que somos os donos da verdade, e as pessoas devem me ouvir porque eu sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, que não precisamos de ninguém porque eu sei resolver meus problemas. Mas devemos urgentemente nos esvaziar, se assim tivermos, a nossa arrogância, nos humilharmos e estarmos dispostos a servir o outro, a dar a vida pelo outro. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu tenho que lidar com o outro? Mesmo que o outro seja uma pessoa difícil, eu tenho que amá-la, eu tenho que servi-la. João, falando sobre isso, ele vai falar assim: olha, se preciso for, você tem que dar a sua própria vida pelo outro. Eu sei que isso é pesado, né? Mas é bíblico. Por isso, meus irmãos, todo cristão tem a base, os instrumentos e o exemplo para resolver os conflitos. Não negligencie a unidade no corpo de Cristo e trilhe o caminho desenhado por nós, pelo próprio Jesus. Eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida. Onde há o Evangelho, há perdão. Onde há o Evangelho, há instrumentos espirituais necessários para que reine a paz e o conflito cesse. Onde há o Evangelho, há reconciliação entre as partes envolvidas. Onde há o Evangelho,
deve haver sacrifício mútuo um pelo outro, para que vivam em harmonia, para que vivam para glorificar a Deus. Quero propor aqui 3 atitudes para nós agora na semana, pensando nesse texto. Primeira atitude, que possamos dia a dia nos firmarmos no alicerce do Evangelho de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Vitamina BO. Mas que vitamina é essa, meu? Vitamina doida, nunca escutei vitamina A, B, C. Vitamina BO é Bíblia e oração. Se encher dessa vitamina, é todo dia tomar essa vitamina, para que possamos estar alicerçados no Evangelho. Segunda atitude, que nos conflitos que surgirem em nossas vidas, possamos seguir o mesmo exemplo de Jesus Cristo, que foi humilde, serviu aos outros, foi abnegado e se sacrificou pelos outros. Eu sempre falo nos aconselhamentos de casais noivos, que quando um cônjuge erra, os dois erram. Quando um cônjuge sofre, os dois sofrem. Quando um cônjuge peca, os dois sofrem o dano do pecado. Então, se é assim, por que não também o contrário? Se um pede perdão, há reconciliação no lar. Se um deixa de fazer atitudes que entristecem o outro, há alegria, há restabelecimento de confiança. E por último, que possamos utilizar das virtudes espirituais para viver uma vida que agrade a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado porque a sua palavra ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Nos ajuda, nos direcione, nos fortaleça para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Que possamos ter, meu Deus, um coração firmado na rocha que é Cristo Jesus. E que possamos saber lidar com os conflitos biblicamente. Que o seu Evangelho seja o alicerce da nossa vida. Que as virtudes espirituais possam ser aplicadas dia a dia nos nossos relacionamentos. E que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nos ajuda nessa caminhada, porque precisamos do Senhor. É assim que nós te rogamos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.